Ei, bom dia! O governador Romeu Zema anunciou em publicação de rede social que vai sancionar o congelamento do IPVA 2022 nos mesmos valores de 2021. Isto é, o IPVA não terá aumento para o ano que vem. Ainda disse que o cobertor das contas públicas de Minas é curto, mas para amenizar os efeitos da crise no bolso dos mineiros, resolveu seguir o projeto de lei aprovado pela Assembleia no último dia 15 de dezembro. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o assunto. Tem mais, muito mais. 6h30. A noite desta quarta foi de muita revolta para um grupo de cerca de 200 pessoas. Elas contrataram o serviço de transporte rodoviário via aplicativo, mas houve atraso. Em alguns casos, os ônibus não chegaram. A Virgínia Nalon acompanhou essa história no Barro Preto e mostra agora pra gente. A nossa equipe acompanhou o drama de cerca de 200 pessoas que fretaram o ônibus por meio de um aplicativo em direção à Vitória, Vila Velha, no Espírito Santo e também ao Rio de Janeiro. Eles vieram aqui para o terminal, na Rua Araguari, no Barro Preto, por volta de 8h15 da noite. E à 00:30, o ônibus não tinha aparecido. A empresa enviou apenas mensagens por meio de um chat eletrônico e enviou 3 vans para que as pessoas pudessem embarcar até a cidade de Manhuaçu. E de lá a promessa que um outro ônibus levaria essas pessoas até o destino final. Odeio falar isso, mas eu avisei. Eu falei que isso ia acontecer. Aí, você está contra a livre concorrência. Você é advogado das empresas de ônibus que prestam péssimo serviço. Eu falei tudo que não é regulamentado dessa muvuca. Você já ficou sabendo? Sabe aquele ônibus que caiu em Monlevade? Estava com 3, quase 4 vezes o número de passageiros previsto na autorização. Bom, Zé. Passageiros que sobreviveram àquele grave acidente em João Monlevade afirmam que o motorista pode ter dormido ao volante. Para a polícia, diz que sofreu um mal súbito. Uma senhora de 64 anos que viajava com a filha e um homem de 50 que estava com a esposa e o filho morreram na hora. O ônibus caiu de uma altura de aproximadamente 40 metros às margens da BR-381. Após atravessar a pista, ele despencou em uma ribanceira e parou dentro de um riacho. Havia 46 passageiros no coletivo, fretado por uma empresa de aplicativo. Alguns deles foram arremessados para fora. Cristina perdeu a mãe, de 64 anos. Maria da Piedade não resistiu aos ferimentos. Não consegui fazer nada para ajudar ela. Muito escuro, muita gente gritando e eu gritava ela não respondia. Eu não sei aonde o local que ela caiu para eu falar assim que eu vou procurar ajudar. Eu não consegui. Francisco de Assis Pereira de Araújo, de 50 anos, também foi jogado para fora do veículo e não resistiu aos ferimentos. A esposa e o filho viajavam com ele e sobreviveram ao acidente. Estava sentado do meu lado, ele tinha acabado de abrir o cinto de segurança porque ele ia no banheiro. Eu tive a sensação que ele estava saindo do ônibus, mas não dá para identificar, são poucos segundos, não dá. 11 passageiros escaparam sem ferimentos. Os demais foram atendidos em um hospital de João Monlevade e outro de Itabira. O grupo saiu de Belo Horizonte com destino a Guarapari, no Espírito Santo. Após percorrer pouco mais de 100 quilômetros, o motorista perdeu o controle da direção. Apesar de estar habilitado para realizar esse tipo de viagem, segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres, o coletivo não tinha permissão para levar todos os 46 passageiros, porque na lista enviada ao órgão havia apenas 10 nomes. Os viajantes afirmam que havia apenas um motorista no ônibus. A polícia, ele teria falado que teve um mal súbito, mas, segundo a filha da idosa que não resistiu ao capotamento, o condutor, logo após o acidente, disse a um passageiro que tinha dormido ao volante. O passageiro que falou pra gente, pros demais, ele confessou que estava com sono, estava cansado, estava acordado, virado de uma outra viagem da noite anterior. Marina ainda tenta se recuperar do susto que viveu a caminho da viagem de Ano Novo com as amigas. Ela teve apenas ferimentos leves em uma das mãos, foi atendida e liberada. Tinha muito caco de vidro na janela e acabou que, no desespero, a gente tinha que pular por causa do riacho, senão a gente poderia cair. Tinha uma distância, né? Como eu falei, ele não caiu exatamente no riacho, então a gente teve que pular. Aí, quando eu fui segurar na janela, acabou acontecendo isso.
A tão sonhada viagem foi cancelada e a comemoração será em casa. A virada para ela vai significar um recomeço. Agora é recuperar um pouco, chegar em casa, respirar e ver o que a gente vai seguir agora da vida. E agradecer no Livramento. 3 pessoas continuam internadas no Hospital Margarida, em João Molevade. O motorista do ônibus foi levado para um hospital de Itabira. O estado de saúde dele não foi informado. A Polícia Civil informou que a causa da morte das 2 vítimas foi traumatismo craniano e que os corpos já foram liberados pelo Instituto Médico Legal. A Buser, a empresa que fretou o ônibus, disse que aguarda a conclusão das investigações e que vem prestando apoio aos envolvidos. Já a empresa Jundiar, proprietária do ônibus, confirmou que no momento do acidente apenas um motorista estava no veículo e disse que o segundo assumiria o